Olá, bem-vindo a mais uma Pérola da Palavra com o Bispo Gessé Carvalho, sexta-feira, dia 11 de agosto. Estou muito feliz porque hoje estou retornando ao Brasil depois de um tempo aqui com a minha família, com meu cunhado, minha cunhada, por ocasião do falecimento da minha irmã, também com a igreja em Longo Brante, com as minhas filhas. Foi um tempo muito gostoso de aprendizado, de crescimento, de descanso. E hoje à noite estarei regressando, eu e minha esposa, para o Brasil para dar continuidade à nossa vida, ao nosso ministério lá no Brasil, com a minha filha Vanessa, com as igrejas, com os pastores. Por isso, muito obrigado ao Senhor por esse tempo de excelência que nós passamos aqui. Eu quero encerrar esta semana o capítulo 16, do Evangelho de Lucas, com a segunda parte, como mencionei ontem. Falamos sobre prestar contas e hoje sobre a importância de não se perder oportunidade. Jesus conta aqui uma história, e algumas pessoas dizem que é parábola, mas a Bíblia não conta como parábola. Jesus começa dizendo assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino. Parece que Jesus trata a história como verdadeira. E este homem era muito rico e ele morreu. E à porta dele tinha um pobre, um mendigo chamado Lázaro, que também morreu. E os dois foram viver agora a segunda etapa da vida, que é a vida após a morte. A morte não é o fim da vida. A morte é o fim da vida humana, da limitação humana, mas a morte não pode acabar com o ser eterno que eu e você somos. Existe uma vida que continua, e essa vida que continua, ela tem dois destinos bíblicos falando: o seio de Abraão, a eternidade com Deus, ou o sofrimento. E a Bíblia diz que o rico foi para o sofrimento e o mendigo para o lugar de bênção e de paz. Aí, inicialmente dá-nos a entender que o rico teve tudo de bom aqui e vai ter tudo de ruim no final. E que o mendigo que teve tudo de ruim aqui vai ter o de bom no final. Não é isso. A Bíblia diz que o rico não aproveitou a oportunidade de conhecer e de servir a Deus. E o pobre conheceu. O rico estava tão envolvido em riquezas, em glórias, em conquistas, em trabalho, em ter bens, em fazer história, deixar herança, se vestir, aparência. O mendigo não. O pobre estava apenas vivendo a vida dele. A vida dele não era uma vida que a gente pode ver nessa história ou nessa parábola. Era uma vida como muitos, como milhares de pessoas vivem no mundo de hoje. Lázaro não é uma exceção. Existem centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que vivem como Lázaro viveu. À porta de gente rica que nem está aí, que nem se preocupa, Só que no futuro, a diferença está em que Lázaro conhecia a Deus. Lázaro tinha uma experiência com Deus. E quando o rico estava em tormento, ele disse: Pai, peça a Lázaro para refrescar, que seja a minha língua. E ele disse: não, agora existe um abismo entre nós que não pode ser transpassado. Então ele faz um apelo, que é onde eu quero focar para terminar a minha meditação nessa sexta-feira. Peça a que Lázaro volte e vá falar com os meus irmãos, que eu tenho muitos irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Ele disse: lá tem os profetas. Se eles não conseguem ouvir e crer no que os profetas dizem, muito menos vão crer que um morto ressuscita. Gente, aproveite. Existem pessoas te dizendo a verdade, te ensinando a verdade. Creia. Creia. Quero terminar com uma historinha que meu pai sempre contava. Um peixe grande, experiente, falou para um peixinho pequeno: olha, meu filho, toma cuidado, porque lá fora da água existe um bicho chamado homem. E ele de vez em quando vem aqui e ele coloca uma comidinha muito gostosa na ponta de um negócio que nos fisga, que nos mata. E se você comer aquilo, você pode ser fisgado, eles vão te levar lá para fora, vão te colocar numa frigideira muito quente, vão te assar, vão te queimar e vão te comer.
e aquele filhote ria de dobrar. O velho está caduco, o velho não sabe do que se fala, o velho até o dia em que ele mordeu a isca e foi queimado. Apenas uma historinha, mas que essa historinha possa te alertar nessa sexta-feira, para que você aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Creia naqueles que em nome de Deus te ensinam. E procure nesse final de semana uma igreja, vá celebrar, vai cultuar ao Deus vivo e verdadeiro, para que no futuro você esteja gozando as delícias da presença poderosa de Deus. Deus te abençoe. Amanhã estarei já no Brasil para rever vocês. Um carinho. Tenha um bom fim de semana. Que Deus te abençoe. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.